Bom dia, meus queridos clientes, meus queridos amigos. Tudo bem com vocês? Mais uma vez, vamos para mais uma live top. Compartilhar com vocês o meu conhecimento, né, as minhas experiências como terapeuta e as minhas experiências como ser humano também. Que eu não paro, né? Eu não paro de fazer terapia. E eu vejo que... Oi, Vanusa! Bom dia, meu amor! Primeira a entrar, hein? Obrigada aí. Obrigada por sempre a sua presença aí, viu? Muito bom, muito bom. Estamos aqui com mais esse tema, né? Mais esse tema interessante. Semana passada eu sei que vocês sentiram falta da minha live. Mas volta e meia, quando vocês verem aquela plaquinha, isso mostra que a terapeuta vai descansar um pouquinho. Porque eu sempre falo para vocês tirar um tempo para descanso, né? Para relaxar a cabeça. E eu percebi que eu precisava disso. Eu precisava tirar uma semaninha para me descansar, né? E voltar com as baterias carregadas, mas volta e meia, quando vocês verem aquela plaquinha... Oi, Neuma, bom dia, minha querida. Tudo bem? Quando aparecer aquela plaquinha, é porque naquela semana eu tirei um tempinho pra mim, né? Não tem como eu falar pra vocês fazerem isso e eu não fazer, né? Eu só falo, eu só ensino pra vocês aquilo que eu sinto, aquilo que eu vivo, né? Então vamos para esse tema tão interessante. Oi, Luciana, bom dia, bom dia. Muito bom, muito bom. Gente, que legal. Oi, Rosana. Oi, Paulo. Bom dia, meus queridos. Ô, Rosana, eu sei que você sentiu falta da minha live a semana passada, mas eu precisava descansar um pouquinho, viu? E vamos hoje, não tenha medo de crescer. Que crescimento será que essa terapeuta tá falando? Eu gosto de bons temas para fazer vocês pensarem, né? O que será que ela tá querendo dizer? Né? Será que é o crescimento físico? Né? Ter medo? Pode ser também, gente. Eu vou falar vou falar só um pouquinho do crescimento físico, mas hoje eu vou dar uma atenção especial para o crescimento emocional, que é algo que todos nós precisamos. Nós precisamos crescer emocionalmente, não de forma exagerada, mas de forma gradativa, para que você consiga lidar com os desafios que cada fase da sua vida tem um desafio diferente, da minha também, de todos nós, né? Então não adianta você querer, um jovem, do nada você querer se tornar um adulto, que isso não é bom. Então até se você quiser... Oi, Bianca, bom dia. Se você quiser crescer de uma vez, né? Vamos supor, né? Vamos citar aqui um adolescente, né? Um adolescente, da noite pro dia, ele quer virar adulto. Isso não vai dar certo. Toda fase tem os seus desafios e toda fase tem seu brilho, suas conquistas, né, seus desafios. E é muito bom viver um dia de cada vez. Não apresse as coisas, né? Viva de acordo com a sua idade, que com certeza você vai aproveitar, porque senão, se você for um adolescente adulto... Quando você se tornar adulto de verdade, você já vai estar cansado de assumir responsabilidades que não são suas, né? Ou então ser aquele adulto que é um eterno adolescente. Oi, Lenusa, bom dia, querida. Aquele adulto que é um eterno adolescente, que não assume responsabilidade, né? Que vive a vida como se a vida fosse um eterno passeio. Não, não é assim. Tudo tem a sua idade, né? Então, por quê? Por que a pessoa, às vezes, pode ter medo de crescer? Eu coloquei, né, alguns pontos aqui para dividir com vocês. Primeiro ponto,
né? Por que que a pessoa às vezes pode ter medo de crescer? Ela pode ter medo de não ser mais cuidado, porque uma criança, ela precisa de cuidados, né? Só que cuidados de criança, né? Uma criança, dependendo da idade, ela precisa que o pai, né, os pais preparem um alimento, leve para a escola, cuide das suas coisas, mas os pais precisam ensinar aquela criança a crescer. Porque ela crescendo, ela vai devagarinho assumindo as responsabilidades. Gente, e eu descobri, por isso que eu quero muito compartilhar com vocês, que crescer é muito bom. Crescer é ótimo. Viver é muito bom. Só que tudo no seu devido lugar, né? Quando a gente coloca as coisas no seu devido lugar e no seu devido tempo, né? Então, porque às vezes a pessoa fala assim, não, peraí, mas se eu crescer, eu não vou ter mais aquele cuidado. Mas peraí, será que você precisa daquele cuidado? Daquele cuidado extremo, daquela proteção, né? Que você precisa ser cercado de todos os lados. Uma criança que, por exemplo, uma criança que está aprendendo a andar, ela precisa tomar muito cuidado, pelo menos se uma casa tem escada, os pais precisam, né, ter um cuidado mais especial. Mas um jovem, uma criança que já cresceu, imagina, se eu proteger demais essa criança, se eu se eu pudesse proteger até a respiração, isso não vai fazer bem para essa criança. Porque essa criança, ela vai ter medo de crescer. E eu já vi, gente, nas minhas experiências de vida, com os meus clientes, né, com pessoas que eu conheço, crianças que têm medo de crescer. Porque elas acham que se elas crescerem, elas vão deixar de ser amadas pelos pais. Isso é muito triste. Porque o amor, se um pai ele ama seu filho de verdade, ele vai amar em qualquer fase. Oh, que interessante, que ela não aceita que não tem... Pois é, Rosana, vamos marcar uma sessão de terapia com a sua filhota, hein? Que crescer é muito bom, ela precisa entender. Só que se ela tá se sentindo assim, ela precisa resolver algo dentro dela. E quando ela resolver, ela vai aceitar a idade dela, né? Hoje eu aceito a minha idade. Tudo bem que eu não me sinto com essa idade, né? E cada vez mais eu cuidando da minha saúde, cuidando da minha alimentação, eu não me sinto com 43 anos, mas eu estou muito feliz com a experiência de vida que eu tenho hoje. E cada vez mais, esses dias eu tava pensando, eu falei, gente, peraí, daqui 7 anos eu já vou estar com 50. Mas eu me sinto com 25. E eu não vou permitir que a minha idade me limite, né? Eu com certeza faço, né? Faço o que eu dou conta, né? E com certeza, né, eu comecei a cuidar da minha saúde para justamente quando eu chegar nos 50, eu vou ser uma cinquentona muito bem cuidada. Que eu quero com certeza, né, continuar a ter saúde para me divertir com os meus sobrinhos, para continuar cuidando da minha casa, cuidando da minha família e fazendo todas as coisas que eu amo e fazendo com alegria, fazendo com disposição e não fazendo como se eu estivesse carregando o mundo nas minhas costas, né? Por isso que eu não me sinto com essa idade, né? Eu me sinto cada vez mais jovem, porque eu estou trabalhando, né? Eu estou trabalhando a minha mente e trabalhando o meu corpo para que ele tenha saúde cada vez mais. Então, muito bem. Então, vamos lá. Outra coisa que às vezes as pessoas têm medo de crescer. Medo de assumir suas responsabilidades. Como assim? Que bom, amiga. Parabéns, Juan. Parabéns. Ó, muito orgulhosa de você, viu? É isso aí. Crescer é muito bom. Vamos lá. Medo de assumir suas responsabilidades. O que são suas responsabilidades? Quais são as responsabilidades de um adulto? O adulto, ele precisa honrar seus compromissos, né? Compromissos, vamos falar em relação de compromissos financeiros,
né? Será que você age como uma criança? Que uma criança ela é impossível. Ela vê uma coisa numa gôndola de um supermercado, ela vê uma coisa cada vez. Obrigada, meu amor. Ela vê uma coisa, ela não quer saber o quanto aquilo custa, o quanto vai faltar no orçamento. Ela compra, e se a mãe, né, no caso, se a mãe ou se o pai compra, ela não tá nem aí. Gente, mas isso é uma mente de criança. Se você tiver essa mente, você nunca vai conseguir atingir os seus objetivos. Porque assim, deu vontade, compra, opa, peraí. Quando você fizer isso, você fala, opa, eu estou tendo uma atitude infantil. Porque uma criança que não pensa nas consequências, mas ela também não tem que pensar, né? Porque quem administra o dinheiro não é ela, são os pais. Então, nós precisamos assumir as nossas responsabilidades. Eu não posso comprar, então eu não vou comprar. Aí o mês que vem, da próxima vez, sim, então agora eu acho que eu consigo. Não agir de forma inconsequente. Porque o que acontece? Eu tenho visto, né? Eu tenho visto nos tratamentos que eu faço com os meus clientes que problemas financeiros têm causado depressão, porque a pessoa se enrola todinha e depois ela não consegue dar conta, então ela fica desesperada. Porque o tempo que ela gastaria com outras coisas, agora ela vai ter que correr atrás para ela trabalhar mais para conseguir tapar aqueles buracos. Então, não assumir as responsabilidades é fazer buracos que você não consegue tapar. É correto agir isso? Não, gente, não é correto. Principalmente hoje, estamos numa época que toda vez que você vai no mercado, você se assusta. Então, se você não colocar os seus pés bem fincados no chão e falar, opa, peraí, será que eu posso? Será que dá? Né? Claro que você vai deixar de se divertir? Não, não é isso. É fazer com responsabilidade, né? Calcular, né? Calcular até onde eu posso ir. Quando a gente calcula, a gente é bem mais feliz, né? E quando você consegue controlar essa parte, é assim, gente, vamos aprender a fazer de tudo para não causar estresse e acabar com o nosso emocional, porque os problemas que nós estamos passando já são muitos. Todas as pessoas no mundo estão passando por dificuldades, perda de ente querido, doenças. Então, se nós buscarmos o mais estresse para a nossa vida, assim fica complicado, né? Porque os estresses já existem, né? São coisas que existem. Outro ponto, que medo. Por que eu posso ter medo de crescer? Medo de cuidar. Será que eu tenho medo de alguém pode precisar dos meus cuidados? E se eu for, né, no caso, uma pessoa inconsequente, infantil, que a pessoa fala, gente, ó, com fulano ali não dá pra contar, não. Não conta com fulano. Contar ali não dá certo. Será que você é esse tipo de pessoa? Então, chegou a hora de você crescer emocionalmente e saber que você é uma pessoa que, se alguém falar assim, não, se você precisar de fulano, ó, pode contar que com certeza ele vai te ajudar. Ajudar, como eu já ensinei para vocês nas outras lives, ajudar na medida certa, não se sobrecarregar para ajudar os outros, não viver a vida dos outros. Ontem eu ouvi de uma cliente, eu achei lindo demais, ela falou, Denise, hoje eu vivo pra mim. A vida inteira eu me preocupei com a opinião dos outros, com a vida dos outros. Não, hoje eu vivo a minha vida. Quando eu ouço uma cliente falar isso, eu tenho a certeza que o meu trabalho foi muito bem feito. Eu fiz a minha parte e a cliente fez a dela. Exatamente. Você se amar e você cuidar da sua própria vida. Não se sobrecarregar com problemas dos outros. Porque se você virar esponja, vai chegar uma hora que você vai perder a sua alegria de viver. Porque os problemas dos outros são muitos, só que é dos outros, não são os seus. Gaste suas energias para resolver os seus problemas. Se sobrar energia, se sobrar emocional,
ajude os outros, mas você precisa ensinar as pessoas a crescer também. Porque se você aprendeu a crescer, mas você não deixa o outro crescer, você tá impedindo que a pessoa tape os buracos que ela criou. Aí você vai lá, tem algum probleminha? Não, aí fulano, eu vou ajudar fulano. Ai, gente, alguém chegar, ai, menina, mas olha, extrapolei o meu cartão, você pode me ajudar? Então, e aí, você vai ajudar ou não? Você vai crescer e vai ensinar outra pessoa a crescer? Ou você vai ajudar sempre que aquela pessoa... Oi, Beto, bom dia! Você vai ajudar sempre que aquela pessoa esteja debaixo das suas asas. Se aquela pessoa... Exatamente isso, Vanusa. Não dá para viver tapando buracos que os outros fizeram. Porque você cresceu, ou você está crescendo e você quer crescer. Mas você precisa ensinar as outras pessoas a crescerem também. Outro ponto, gente. Qual que é muitas vezes o medo que a gente tem de crescer? Medo de sofrer. Você já parou para pensar que tudo quando é falado para criança é falado de um jeito mais como se não é mais doce, não sei usar a expressão correta, mas de forma mais light, né? Quando você vai falar com uma criança que alguém da família morreu, que alguém está doente, você fala de um jeito. Beto, aqui também você não tem noção do quanto eu corri pra estar aqui nessa cadeira. Mas é isso aí. Obrigada, viu? Obrigada por você estar aí também. Então, assim, a gente ter medo de sofrer. O que acontece, né? A criança, ela não sabe o que é sofrer. Ela entende do jeito dela. Mas você, adulto, você precisa aprender a sofrer. Olha, gente, você fala, gente, a minha terapeuta enlouqueceu. Não é isso. Você precisa dar espaço para o sofrimento. Como assim? Não colocar aquele sofrimento dentro de uma caixinha e falar assim, não, qualquer dia eu vou ali. Não é isso. Você perdeu alguém na morte, você precisa sofrer esse luto. Porque senão você nunca vai superar ele. É o seu cachorrinho que você amava tanto. Oi, Jade, bom dia! É Johanna, verdade, Jade é a sua pequenininha. Tudo bem? Vamos lá, isso aí. Obrigada pela sua presença aí. Então, o que acontece? Se você perdeu um cachorrinho que você amava muito, você precisa sofrer naquele momento. Você precisa sentir aquela tristeza, sentir toda aquela tristeza para que você consiga superar. Então, o que acontece? Na maioria das vezes, é mais fácil fugir do sofrimento. Mas quando você foge, ele tá ali. E mais cedo ou mais tarde, você vai se conectar com aquela dor. Eu não tô falando, não entenda o que eu estou falando, não tô falando que eu quero que vocês sofram, não é isso. Mas para que eu tenha esse crescimento que eu tenho hoje, eu precisei lidar com o sofrimento. Sofrimento de perder alguém na morte, sofrimento de lidar com os meus traumas e enxergar o crescimento que eu tenho hoje. Me conectar com essa dor. Essa dor de às vezes... exatamente, então... Mas não é esse o caso, Rosana, não é se entregar ao sofrimento. É você lidar com aquela dor, mas você se levantar. Se você se entrega ao sofrimento, você não sai dele mais sozinho. Não é isso que eu tô dizendo. Né? Não é se entregar. É você viver aquela dor, viver tudo que você tem que viver naquele momento, mas depois, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. É exatamente, é assim que fala uma música, né? Então, é exatamente. Outro ponto, gente, medo de se defender. Isso é muito sério. Quando você age como uma criança, você permite que as pessoas ditem o que você vai fazer da sua vida. Sabe aquela pessoa que coloca o dedo assim, faz assim? Gente, não.
Você não pode permitir que ninguém tenha o direito de fazer isso com você. Se a pessoa tentar fazer isso, se ela fizer uma vez, ela vai fazer duas, vai fazer três, porque você não sabe se defender. Eu não tô falando, gente, pra lutar boxe com ninguém não, viu? Saber se defender não é retrucar, né? Não é retrucar uma ofensa. É você falar no mesmo nível que a pessoa. No seu trabalho, com os seus relacionamentos. Porque muitas pessoas estão doentes emocionalmente. Elas não se dão conta de que aquilo que ela fala para vocês para você vai te ferir. Mas a modo que você vai encarar aquilo depende de você. Você fala, opa, peraí, eu não gostei do jeito que você falou comigo. Se a pessoa, no caso assim, ai meu Deus, eu vou perder meu emprego. Não, não é isso. Você não precisa ter medo de perder o seu emprego. Você precisa aprender que você é digno de respeito. E se você, na empresa que você trabalha, você vai permitir... eu fiquei sabendo de uma cliente, há uns 20 dias atrás, que uma amiga dela infartou. Porque passava nervoso no trabalho e aguentava. Gente, não é assim. Você precisa trabalhar? Sim, todos nós precisamos. Mas se você é uma pessoa capacitada, você precisa mostrar para outra pessoa que ela precisa de você. Você precisa muito daquele emprego. Mas se aquele emprego tá te dando uma gastrite, você passa mal, você fica nervoso, opa, peraí. Com muita educação, com muita classe, você vai chegar. Eu tô falando para vocês que eu já fiz muito isso nas empresas que eu trabalhei. E sempre fui muito valorizada no meu trabalho, porque eles sabiam que eu era uma pessoa de confiança. Exatamente, Rosana, mas se a pessoa ela não tem força para seguir em frente, ela precisa de ajuda profissional. Porque se ela tem essa postura, em todo o emprego que ela for, ela vai ser tratada dessa forma. Porque ela não tem uma postura para se defender. Aí eu falo para vocês, eu não tenho como dizer o remédio, não dizer o remédio para vocês. Terapia. A pessoa precisa fazer terapia. Ela precisa resolver isso dentro dela e às vezes quando ela resolve isso dentro dela, ela descobre que ela tem um potencial tão incrível que às vezes ela descobre habilidades que ela nem imaginava que ela tinha. Por quê? Porque ela trabalhou a autoestima dela, ela trabalhou o merecimento e ela viu que ela é digna de respeito. E quando você é digna de respeito, a empresa que você for, você vai acrescentar naquela empresa. É isso que você precisa entender. Você precisa entender o seu potencial, a sua capacidade para que você saiba que na empresa que você for, não é para você ser humilhado. E se a pessoa ela tem a tendência, se a pessoa já está doente emocionalmente, tem a tendência de humilhar os outros, você só precisa abaixar a cabeça uma vez. Você abaixou a cabeça uma vez, a pessoa vai fazer isso sempre com você, porque ela sabe que ali ela pode, né? Mas é aí, como eu tô falando para vocês, não pode. Ninguém tem um direito de desrespeitar ninguém. Independente da posição que essa pessoa ocupe na sua vida, todos nós somos dignos de respeito. Todos nós. Oi, Gabi, bom dia, minha querida. Então, vamos lá. Eu percebi, gente, que eu precisava crescer, foi doído, né? Mas assim, conforme eu fui crescendo cada vez mais. Eu vi que eu precisava crescer quando me tornei mãe. Que eu percebi que eu falei, não, opa, peraí. Agora tem o ser humano sob a minha responsabilidade. Tem uma folha em branco que quem vai escrever vai ser eu. Eu vou ensinar, eu vou educar, eu vou ajudar, eu vou incentivar para que esse ser humano seja a melhor versão dele mesmo. Né? Que ele não é que ele vai ser o que eu quero que ele seja. Eu vou direcionar, mas vai chegar uma hora que essa pessoa vai decidir o que ela quer da vida, mas eu vou estar com a minha consciência tranquila que eu fiz o que eu pude, eu fiz o meu melhor.
né? Muito bem. Outro ponto, gente, criança ela fala o que dá na cabeça. Só que adulto não é assim. Você precisa crescer. Você precisa pesar e pensar no que você vai falar. Porque a criança fala, gente, aí a pessoa fala assim, é criança. É criança, né? Criança. A criança às vezes solta uma coisa, gente, mas você não é criança mais. Por que você vai soltar o que dá na sua cabeça? Não é isso. Não, isso não é correto de um adulto fazer. Pesar, né? Uma coisa, gente, todo mundo que tem a Mari, minha querida, ela não tá aqui, mas sempre ela assiste e depois coloca comentários no status dela. É uma frase que eu gostaria que vocês anotassem. Ela é uma frase um pouco comprida, mas se vocês assistem lá no YouTube e anote essa frase, porque essa frase ela é muito importante mesmo para o seu crescimento emocional. Vamos lá. Se você não sabe todos os fatos, não exponha a sua opinião. E se falar, assuma que falou. Crianças, às vezes, por ingenuidade, acaba falando o que pensa. Mas um adulto, ele tem que pensar, quando a sua opinião é mal colocada, você pode ferir gravemente uma pessoa, destruindo amizades e relacionamentos. Se não destruir relacionamento, você pode abalar relacionamento. Gente, eu vou repetir, porque isso é muito importante. Muito importante para o seu crescimento emocional e você entender que você não é mais criança. Você é um adulto que assume o que fala. Se não assume, não fale. Se não sabe de toda a história, não fale. Porque você pode machucar pessoas. E hoje, gente, as pessoas já estão tão machucadas. Não faça isso. Não fale de um assunto que você não sabe o quadro completo. Às vezes você sabe uma pecinha. Você não sabe de todo o quebra-cabeça. Eu vou repetir. Se você não sabe todos os fatos, não expõe a sua opinião. E se falou, assuma o que falou. E crianças, por ingenuidade, acabam falando o que pensam. Mas a sua opinião mal colocada pode ferir gravemente uma pessoa, destruindo amizades e abalando relacionamentos. Cuidado com o que você fala. E assuma o que você falou. Então, cuidado com o que você fala. Porque é muito triste uma opinião mal colocada. E isso é uma atitude infantil, né, gente? Que a pessoa, fulano fala o que pensa. Não é assim. Isso não é a atitude de um adulto emocionalmente saudável. Então, chegou a hora de crescer. Gente, eu escrevi, não é um poema, né? Mas eu escrevi umas palavras aqui quando eu descobri o meu crescimento emocional. E eu gostaria muito de compartilhar com vocês. Porque esse crescimento emocional, como eu falo para vocês, eu só falo do que eu sinto e do que eu vivo. E se a terapia fez muita diferença na minha vida, ela vai fazer diferença na sua também, tá bom? Eu vou ler para você. É uma carta que eu fiz de mim para mim mesmo. Tá bom? Eu vou mostrar para vocês. Eu estou falando com mim mesma, né? No decorrer da sua vida, você permitiu que te contassem mentiras e você acreditou. E isso fez você duvidar da sua beleza, da sua capacidade. Enfim, você deixou de acreditar na pessoa incrível que você é. Mas você não é mais aquela menininha ingênua que acreditava em tudo. Hoje você é seletiva, corajosa e determinada. E não se deixa derrubar por palavras mal colocadas de pessoas mal resolvidas emocionalmente. Hoje quem manda no seu corpo e na sua mente é você. Você não vai mais comer por emoção. Comer é nutritivo e prazeroso, e isso vai refletir no seu corpo, voltando até as curvas, né? Vamos lá. Isso, não para agradar ninguém, não para se exibir, simplesmente para ser você, porque todos nós somos um espetáculo do Criador.
Te amo muito. Gente, então, eu escrevi essas palavras quando eu cresci emocionalmente. né? Então, o que acontece? Comer por emoção, descontar as ansiedades na comida, né? Acreditar no que as pessoas falam. Gente, isso é muito pesado. Então, quando eu enxerguei esse crescimento, eu não vou dizer para vocês que eu enxerguei esse crescimento fazendo terapia. Descobrindo, olhando para dentro de mim e cada vez mais nessa busca, né? Então eu espero que essas palavras que eu falei sejam de ajuda para você, porque tudo que eu falo aqui, como eu falei para vocês, eu não falo para me exibir, né? Eu falo para mostrar a melhor versão de mim, que eu descobri essa melhor versão. E eu tenho certeza que você também vai descobrir a sua melhor versão. Por você se permitir. Se você já não faz algum tipo de tratamento, faça, busque a melhor versão de você mesma. Que com certeza, se você fizer isso, você vai descobrir uma paz que você nem imaginava que existia. Essa paz de você estar... Que bom, Van, que bom que você gostou. Você sabe que eu gosto de compartilhar com vocês. Compartilhar o que eu vivo e o que eu sinto. Para que mostrar para vocês que se eu consigo, vocês conseguem também. E eu quero que todas vocês consigam descobrir a melhor versão de vocês mesmas. Não se comparem com ninguém. Você pode ser melhor do que você mesma cada dia. Tá bom? Gente, olha, um ótimo dia para vocês. Muito obrigado pela presença de vocês. Não tenha medo de crescer. Crescer é muito bom, né? Mas quando a gente cresce, a gente não deixa de ser criança no sentido de brincar, de se divertir, né? A gente precisa tirar o tempo para isso, mas é no crescimento, como eu falei para vocês, né? De assumir as responsabilidades, de não dar desculpas para as nossas decisões, ficar adiando nossas decisões e falar o que dá na cabeça, que isso não é uma atitude sábia no mundo tão difícil que estamos hoje. Vamos tratar as pessoas com mais carinho, pesar o que a gente falar e lembrar que o que a gente fala, o peso é muito grande nas pessoas. Então fale para animar, fale para encorajar, fale para incentivar. Tá bom? Um ótimo dia para vocês e até a semana que vem, viu, gente? Semana que vem, ó, tem uma live top para vocês. Um beijo, tchau!